Então, a via ventroglútea, tá? Ela é indicada para qualquer faixa etária, ainda é muito pouco utilizada por conta da gente não estar ainda muito acostumado, o paciente deixar, né? Apesar de depois que faz uma ou duas vezes, é muito fácil, né? Então, geralmente, a gente tem que achar a região do trocânter, do quadril, né? Apontar o polegar para a virilha, né? E os outros dedos para a cabeça do paciente, né? E no meio fazer, aí vai fazer um V, e no meio fazer a injeção, ali, ó, trocando o primeiro dedo na virilha, o segundo dedo no trocânter, o outro dedo faz um V, e no meio faz a ventroglúteo, tá? Esse músculo é o lado ventral do dorso glúteo, dorso, né, dorsal, né, do glúteo maior e médio, e aqui é o ventro. Então é o mesmo músculo, só que na frente, tá? Aqui é outro slide, vocês vão ver na prática, né? Técnica para aplicação da injeção: sempre lavar as mãos antes e depois do procedimento, né? Explicar ao paciente o que vai ser feito e a medicação que ele vai receber, tá? Explicar, deixar o paciente em uma posição confortável, geralmente a gente faz em pé, né? Calçar as luvas de procedimento intramuscular a gente faz com luva, tá? E fazer antisepsia no local com algodão a 70%, só que aí a gente deixa o álcool secar, ok? Então, com a mão dominante a gente vai segurar, não dominante a gente vai segurar o glúteo, que a gente fala prega, tá? A gente vai introduzir a agulha no ângulo de 90 graus, reto, tá? E com firmeza, né? Depois que a gente introduzir toda a agulha, a gente pega a mão não dominante, segura a seringa e faz o retorninho do êmbolo para ver se a gente não pegou nenhum vaso, né? E depois a gente vai aplicar lentamente o medicamento, né? Assim que acabar, a gente conta até 10 segundos para não retornar medicamento para a região subcutânea, retirar a agulha no movimento único e rápido e depois colocar o algodão para o paciente segurar, tá? Eu não faço massagem para depois da aplicação, mas aqui tá falando para fazer. Descartar o material sempre no descarpar, que é na caixa de pérfuro cortantes, e lavar a mão, ok? Aí a gente tem a aplicação do método do trajeto Z, que é bem pouco utilizado também. A diferença dele é que a gente vai esticar, né, a pele para baixo, ao invés de fazer a prega, bem esticado. E com a mão dominante aplicar. Depois da aplicação, esperar 10 segundos também. E depois soltar a pele para, quando soltar, a medicação ela ser distribuída em Z para uma melhor absorção, tá? Na administração intramuscular, a gente, conforme eu falei, sempre a gente vai avaliar a massa do indivíduo para escolher o local de aplicação e a agulha que a gente vai utilizar, ok? Aqui a gente tem uma tabelinha, né, de tudo que a gente falou e de quantos ml cada músculo em cada faixa etária comporta, tá? Aqui é um slide que a gente vai estar mostrando dorso glúteo, o vasto lateral e o deltoide, né? O vasto lateral sempre na região média. A gente divide o músculo em 3 e sempre vai fazer, né, no terço médio, é onde que tem aquele músculo viçoso bonito, tá? Aqui, ó, no dorso glúteo, é a medição que eu falei para vocês, região sacral horizontal, o final da escápula vertical, né? Faz uma cruz. E a gente vai fazer ali no quadrante 2, ou seja, quadrante externo lá,
superior externo, tá? Então, ó, sempre o ângulo 90 graus com firmeza, tá? Região do vasto lateral, que a gente já falou para vocês, região deltoide, né? Esse triângulo indica o local certinho que a gente vai fazer, mas tem como medir também pela quantidade de dedos e pela anatomia também, né, gente? A gente vai ver durante a aula prática. Região dorsoglúteo, conforme eu falei para vocês, né? Ou a gente pega o algodão, começo do reguinho ali, horizontal, faz uma cruz e sempre vai administrar ali no quadrante 2, tá? Sempre mais lateralizado, ok? Então, não é no meio do bumbum, tá? Se atentem para isso, a gente vai fazer isso na prática, tá? Região ventroglútea, já falado, mas com a pessoa deitada, ok? Deltoide novamente, tá? Agora tem uma deliberação do próprio Ministério da Saúde que não há necessidade de aspirar o êmbolo em vacinas, porque a quantidade é muito pequena, mesmo que atingir um vaso não vai acontecer nada, tá? Então a gente não precisa fazer aquela aspiração em vacinas, tá? No vídeo não, a administração intramuscular de ceftriaxona, gente, é muito comum hoje em dia, tá? Ceftriaxona ela vem com seu diluente próprio. Intramuscular 500 mg vem com 2 ml e 1 grama vem com um diluente 3,5 ml de lidocaína 1%, tá? Esse diluente só por via intramuscular, né? Então, o de 1 grama geralmente depois de reconstituído vai dar 4 ml. Então, a gente tem que ver certinho se o músculo comporta, tá? E a gente, com diluente de lidocaína, só intramuscular. Lembrando que, tá? Intramuscular até 4 ml, tá? Se tiver médico que não queira lidocaína, a gente vai diluir água para injeção, que é água destilada. A gente vai pegar 3,5 ml da água destilada e diluir, que vai também dar 4 ml no final, tá? Nunca mais de 4 ml, tá? Porque não comporta. Aqui novamente anatomia, vasto lateral, deltoide, dorsoglúteo, tá? Materiais usados na administração intramuscular. Aqui tem os tamanhos das agulhas que a gente vai mostrar para vocês, tá? Intramuscular sempre vai ser a 20 por 5,5 em crianças, 25 por 7 ou 30 por 7 em adultos, ok? Dependendo da massa muscular. Em adultos, geralmente mais a 30 por 7, só que a gente vai ver isso na prática. A administração subcutânea, né, é na gordurinha, né? Então, ela é uma via utilizada para medicamentos de absorção gradual e sistêmica, tá? Então, precisa que a droga seja absorvida devagarzinho para que ela faça seu devido efeito, tá? É sempre debaixo da pele no tecido subcutâneo, ou seja, no tecido de gordura, né? Geralmente, essa via é utilizada, né, para administração de vacinas antirrábica e as virais, como sarampo, varicela, anticoagulantes, como heparina, enoxaparina, e hipoglicemiantes, como a insulina, tá? E nessa via, gente, não pode passar de 1 ml mesmo. Não tem absorção acima de 1 ml, tá? E é onde que a gente pode aplicar? Aqui tem as vias de aplicação, atrás do braço, na região abdominal, externo das nádegas, tá? E externo das coxas, tá? A gente vai ver que a agulha é bem pequenininha, né? Nem dói a aplicação e a pessoa mesma pode se fazer, no caso que quem toma insulina, tá? Aqui, ó, uma pessoa se fazendo uma medicação na barriga, ok? A restrição a essa via, né, é que em situações emergenciais de choque hipovolêmico, distúrbio de coagulação, queimaduras, desidratação, né, elas
não pode ser utilizado porque vai ser administrado vai ser absorvido lentamente. Tá vendo? A gente faz a prega, a agulha é pequenininha e a substância é injetada na gordurinha. Sempre o ângulo também de 90 graus, tá? Aí se eu não tenho a 13 por 4,5, eu tenho por exemplo, a 25 por 7. Tem como injetar? Sim. Ou eu não coloco inteira a agulha, eu faço o ângulo, metade do ângulo, 45 graus, que aí a gente não vai atingir o músculo, vai atingir o tecido subcutâneo, tá? A gente faz asepsia com álcool 70, usa luvas, tá? Então, a gente vai contar 5 centímetros da cicatriz umbilical e fazer a medicação ali subcutânea, tá? Clexane e Versa são enoxaparina sódica, são anticoagulantes muito utilizados hoje em dia, que vai ter o vídeo Osmar anexou na plataforma, tá? Saiana também é um medicamento que já vem pronto, né? Aqui a gente traz também o conceito de hipodermóclise, tá? É assim, a pessoa tem que ser treinada, tá? É quando a pessoa não tem massa muscular, não tem como mais pegar a veia. A gente pega um acesso subcutâneo e vai infundindo medicamentos ali, tá? Porém, tem que ser treinado. Aqui tem uma tabela, né, de quais medicamentos podemos fazer a hipodermóclise, né, como é a sua diluição e aplicação. Mas precisa desse treinamento, ok? Aí a gente tem a via intradérmica, né? A via intradérmica, né, geralmente é mais para testar alergias, algumas medicações também. O volume máximo dela é de 0,1 a meio ml, tá? Mas eu nunca vi aplicar meio ml porque ela é uma via que não comporta muito, né? Se der tempo a gente vai fazer também. Ela é utilizada para reações de hipersensibilidade, por exemplo, na penicilina tem médico que pede para fazer teste antes. Então a gente pega, dilui, né, a benzilpenicilina em 4 ml de água destilada, aí puxa 10 unidades dessa medicação e completa com 90 unidades de água. Aí desse 1 ml a gente vai desprezar 90 unidades, ou seja, 0,9 ml e vai sobrar ali 0,1 ml. Então a gente pega o antebraço da pessoa e faz intradérmico e espera ver se ela não tem alguma reação alérgica, tá? Outras medicações também pode fazer. Prova de PPD também, que é um reagente injetado no antebraço. Aí lido o resultado daí 2 dias, para ver se a pessoa já teve contato com o bacilo de Koch, tá? Se ela teve contato com tuberculose. Sensibilidade a algumas alergias, que é feita também intradérmica. E a administração da vacina BCG, que é ao nascer, né? Quando o recém-nascido ele tem mais 2 quilos ou mais, tá? Então ela é feita intradérmica na inserção do deltoide direito. Ok? E é o antebraço, né? A face que a gente fala anterior, né? Ou seja, nessa parte do braço mais sensível é utilizada ali, ok? Então a gente faz a antisepsia com o algodão 70%, espera secar, né? A gente puxa a pele e insere a agulha a 15 graus. Na verdade, às vezes tem até que encostar na pele. Eu insiro um pouquinho mais só que o bisel, tá? Aí a gente vê e começa a aplicação, levanta uma pápula, ou seja, elevação da pele, tá? Aqui, ó, fica uma bolinha. Aí depois é absorvido via intradérmica, tá? Por isso que não pode ser utilizada em urgências, né? Porque vai ser demorado, né? De novo aqui,
A gente fala dos 13 certos, né? Paciente certo, prescrição médica certa, paciente certo, medicação certa, horário, dose, via certa, orientação certa, forma certa, compatibilidade certa, validade, tempo de administração certo, ação certa, registro certo. E orientação certa, porque algumas medicações pode acontecer de ter algumas reações adversas. Então a gente tem que orientar. Aqui, por exemplo, tem um exemplo, ó. Paciente leito 9, Tiago, medicamento de pirona, dose 1 ampola 2 ml mais água destilada. Via EV, hora 16 horas. Ok? Então, nesse caso, a gente vai puxar uma ampola e completar com água destilada para 10, no caso, e fazer endovenoso. Ok? Tipos de agulha que a gente tem é 13 por 4,5, ela é pequenininha para via subcutânea e para via intradérmica. 25 por 7 ou 25 por 8, qual a diferença aqui? A 25 por 8 ela é um pouquinho mais grossa. Ela é utilizada pelas vias subcutâneas também.